Quero saudar todos os irmãos e irmãs em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e na sua maravilhosa graça. Vamos continuar o nosso estudo no manancial da Bíblia, ainda em Tiago, capítulo 5, os versos de 7 a 12. Nosso tema é importante que o cristão seja paciente. A nossa ideia central do texto: todo cristão precisa entender a importância de exercer a paciência em sua carreira cristã. A nossa pergunta: de que forma o cristão pode exercitar a sua paciência? Tiago propõe nesse texto 3 formas. A primeira nós já vimos: devemos ser pacientes como o lavrador. A segunda também: devemos ser pacientes como os profetas. E a terceira e última que veremos agora: devemos ser pacientes como Jó. Então, leiamos o texto. Tiago 5, de 7 a 12. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes também o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Mas a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Então, irmãos, vamos continuar o nosso tema de hoje. Devemos ter a paciência de Jó. Os versos de 11 a 12. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, diz Tiago no verso 11. Mas você não sabe, ou você não pode perseverar, a não ser que haja provas em sua vida. Não há vitória sem luta. Esse é um jargão que sempre nós ouvimos. Não há picos sem vale. Se você deseja a bênção, você tem que estar preparado para carregar o fardo e entrar nesta guerra. Certa feita, eu lendo num dos livros do pastor Hernandes Dias Lopes, inclusive nesse da exposição dele de Tiago e também em outro sermão, ele nos conta de um irmão que estava orando e pedia para que o Senhor o ensinasse as profundezas de sua palavra e que ele fosse arrebatado até o terceiro céu, assim como Paulo foi e ouviu coisas extraordinárias da parte do Senhor. Nós podemos entender que essa oração, ela pode ter sido uma oração sincera. Agora ela parte de um crente provavelmente imaturo, porque Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, ouviu coisas gloriosas demais para contar aos outros. E como resultado, Deus colocou
nele um espinho em sua carne para mantê-lo humilde, de acordo com 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Tem que existir um equilíbrio entre privilégios e responsabilidades, entre bênçãos e fardos. O livro de Jó pode ser dividido, assim como na opinião de grandes expoentes como John Piper, Ângelo Gagliardi, Francis Anderson. E a primeira parte nós podemos ver que esse livro fala das perdas de Jó, capítulo 1 a capítulo 3. A segunda parte, capítulo 4 ao 31, as acusações contra Jó e sua defesa contra ataques de seus amigos. 38 a 42, a restauração de Jó. Irmãos, as circunstâncias estavam contra Jó. Os homens estavam contra Jó. A sua esposa estava contra ele. Seus amigos estavam contra ele. Ele pensou também até que Deus estava contra ele. Satanás estava contra ele. Mesmo assim, ele perseverou. Ele provou que um homem pode amar a Deus acima dos seus bens, acima da sua própria família e da sua própria vida. Jó derrubou as duas teses de Satanás. Em primeiro lugar, podemos ver que Jó era um homem piedoso, justo, próspero, um bom pai, um sacerdote da família. Jó era um homem preocupado com a glória de Deus. Deus dá testemunho a seu respeito. Deus se constitui seu advogado na terra. Satanás prova Jó com a permissão de Deus. Podemos ver também que Jó perdeu todos os seus bens. Jó perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu sua saúde. Podemos ver no capítulo 1, verso 22 e capítulo 2, verso 10. Mostram que Jó não pecou mesmo perdendo sua saúde. Jó perdeu o apoio de sua mulher. Jó perdeu o apoio de seus amigos. Jó faz uma série de perguntas, porque cerca de 16 vezes. Jó expressa sua queixa cerca de 34 vezes a Deus e seus amigos. Deus faz 70 perguntas para Jó. Deus restaura a sorte de Jó, dando-lhe o dobro dos bens, porque não deu o dobro de filhos. Porque quando os animais foram embora, eles realmente foram. Os animais não tinham almas. Mas quando os filhos de Jó foram fisicamente, eles na verdade não foram. Eles ficaram na mão de Deus. Eles estavam com Deus no céu. Assim, agora Jó tem 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Jó esperou pacientemente no Senhor e Deus lhe honrou. Ele não explicou nada para Jó, mas enquanto Jó não conhecer os porquês de Deus, Jó pode conhecer o caráter de Deus. Podemos ver isso em Jó 42, 5. A maior bênção que Jó recebeu não foi saúde e riqueza, mas um conhecimento mais profundo de Deus. Essa é a própria essência da vida eterna. Quando Jó vai confessar isso, que diz: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. O livro de Jó nos prova que Deus tem propósitos e que seus propósitos são mais elevados e às vezes mais elevados no sofrimento do que apenas na punição pelo pecado. O propósito de Deus no livro de Jó é revelar-se como Deus cheio de bondade e misericórdia e também um Deus justo. Jó passou a conhecer o Senhor de uma forma nova e mais profunda, e também bênçãos maiores.
O propósito de Satanás era fazer de Jó um homem impaciente com Deus, mas através das provações, Jó se tornou um homem paciente, um homem bem trabalhado pela tribulação, um homem que honrou e glorificou o nome de Deus e por isso foi abençoado 2 vezes mais do que fora abençoado em todos os sentidos, mas de maneira especial no sentido do crescimento na fé, no crescimento da piedade, da bondade, da justiça e da santidade em direção a Deus. Porque Jó era um homem íntegro, Jó era um homem justo, Jó era um homem fiel, mas através do sofrimento, essas qualidades serão duplicadas na sua vida. Querido irmão, querida irmã, que Deus nos abençoe e que Deus nos dê a graça de termos a paciência de Jó, de sermos pacientes como Jó foi. Aqui encerramos essa série de 3 meditações, de 3 reflexões com esse tema. É importante que o cristão seja paciente. O nosso texto, Tiago 5, de 7 a 12. Nossa ideia: todo cristão precisa entender a importância de exercitar a paciência em sua carreira cristã. A frase de transição interrogativa: de que forma o cristão pode exercitar sua paciência? Tiago propõe nesse texto 3 formas. A primeira: devemos ser pacientes como o lavrador. Devemos ser pacientes como os profetas. Devemos ser pacientes como Jó. Assim como o lavrador que planta na vida espiritual e na leira espiritual do Senhor, devemos esperar os frutos espirituais. Assim como os profetas foram pacientes, assim nós, como pregadores do Evangelho, devemos ser pacientes e, ainda que sofredores, mas o Senhor estará conosco. Devemos ser pacientes como Jó, ainda que sejamos provados no nível de Jó ou próximo do seu nível, devemos confiar em Deus e esperar em Deus e em nenhum momento blasfemar o nome de Deus. Que Deus nos abençoe e que sejamos pessoas que exercitem a paciência na vida espiritual. Amém.